andando. É tanta coisa que vejo, me deixa na boca um ranço. Quando estico o corpo, nem sempre consigo ter um bom descanso. Mas eu não posso parar enquanto sigo por aí andando. Tanta coisa que vejo, me deixa na boca um ranço. Quando estico o corpo... Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Bom, eu sou a Manina Guiar, do Centro das Mulheres do Cabo, e estarei com vocês nesta terça-feira das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/Programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/Universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva, e também no Twitter, @Prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes. Relatório sobre a influência dos ciclos econômicos nos indicadores sociais, divulgado pelo Banco Mundial de abril deste ano, mostra que a pobreza subiu 3 pontos percentuais entre 2014 e 2017 no Brasil. 21% da população do país está empobrecida, ou seja, 43,5 milhões de brasileiras e brasileiros vivendo na pobreza. Dados do Banco Mundial revelam que mais de 7,3 milhões de pessoas passaram a viver com até $5,50 por dia. Em 2014, quase 18% da população estava na pobreza. Eram 36,2 milhões de pessoas nessa situação. No programa de hoje, queremos saber por que a pobreza aumentou no Brasil. E no programa, nós recebemos aqui no estúdio a assistente social e conselheira do Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco, CRES, da 4ª Região, e também trabalhadora do SUAS, Priscila Cordeiro. Bom dia, Priscila. Bom dia, Manina. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes. E conosco também a assistente social e integrante do Fórum Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS em Pernambuco, FET-SUAS-PE, Robélia Lopes. Seja bem-vinda, Robélia. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes do Fora da Curva. Olha, gente, nós pedimos licença a vocês duas e o pessoal de casa também para a gente entrar ao vivo com o Alexandre da Maia. Gente, na tarde dessa terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, analisa o recurso contra a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex de Guarujá. Bom, Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em janeiro de 2018, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os advogados de Lula alegam que no julgamento do caso houve diversas irregularidades, como a ausência de materialidade para a condenação e a limitação do direito de defesa do ex-presidente. E o julgamento de hoje é justamente um recurso da defesa de Lula que um dos ministros do STJ, o Félix Fischer, havia negado por decisão monocrática no final de 2018. A defesa de Lula também disse que não foi avisada previamente sobre a audiência de hoje e já entrou com um pedido de adiamento da sessão. Por isso, nós vamos falar por telefone agora com o professor e coordenador do curso de Direito da UFPE, Alexandre da Maia. Bom dia, professor Alexandre. Bom dia, Manina. Bom dia aos ouvintes. Tudo bom?
Como é que o senhor avalia o adiamento do julgamento? Bom, caso o adiamento venha a acontecer, eu acho que ele pode vir em boa hora, já que, se de fato os advogados não foram intimados do julgamento de hoje, isso é um cerceamento ao direito de defesa do ex-presidente Lula. E isso não pode acontecer na ordem democrática de forma alguma. Os advogados precisavam e precisam, como o de todo cidadão, serem intimados da audiência, ou melhor, do julgamento, para que possam participar com o exercício pleno da defesa, como já disse, de qualquer cidadão. E caso o julgamento venha a acontecer, existem as várias possibilidades que esse julgamento pode vir a trazer. Quais são, professor? Por exemplo, sim, o STJ pode confirmar a decisão tomada pelo TRF e, caso isso aconteça, Lula continua preso, né? Outra possibilidade é o STJ observar que alguns elementos trazidos no recurso têm fundamento e isso gerar uma modificação no regime da pena do ex-presidente Lula. Ele podendo ir, por exemplo, para um regime semiaberto ou mesmo para a prisão domiciliar. Outra possibilidade é evocar aquele julgamento recente do STF em que esses tipos de crime deveriam ser julgados pela Justiça Eleitoral. E com isso, o julgamento teria que começar do zero pela Justiça Eleitoral e Lula seria colocado em liberdade. E por último, o STJ se convencer de que os argumentos da defesa estão corretos, de que de fato houve ilegalidade na condenação do ex-presidente Lula, e caso isso aconteça, o presidente Lula seria colocado em liberdade. Professor, a gente tem acompanhado também pelas redes sociais, né, que a proprietária, né, do triplex está pedindo para vender. Como é que, nesse processo, os advogados colocaram a falta de materialidade? Como é que o senhor se reporta a essas situações onde a materialidade está, digamos, sendo cada vez mais alardeada nas redes sociais e isso não é incorporado dentro do processo em relação a Lula? Pois é, isso é uma questão, né? Se o próprio dono do apartamento, né, proprietários, querem vender o apartamento e solicitam à justiça para que haja venda, é sinal de que o imóvel não pertence ao ex-presidente Lula. Se o imóvel não pertence ao ex-presidente Lula, então não há materialidade do crime, ou seja, algo que associe alguma prática ilícita relacionada a esse imóvel. E, portanto, isso deve ser, sim, considerado para os efeitos da produção de prova e para os efeitos de uma possível condenação ou absolvição. O senhor, professor, dentro da sua experiência, como é que o senhor analisa essa situação? Qual seria, digamos, a sua opinião a respeito desse julgamento ou não hoje? Bom, eu vejo que, acima de tudo, existem interesses políticos em torno de todo esse julgamento, desde o começo, né? Não é à toa que o ex-juiz Sérgio Moro se tornou ministro da Justiça. Né? Além de tudo, eu vejo que é possível que haja um adiamento, sempre é possível, no direito nada é impossível, mas eu acho pouco provável que haja um adiamento desse julgamento. Né? Mas vamos ver o que pode acontecer. Eu não tenho nenhuma bola de cristal para poder cravar alguma coisa, mas eu imagino que, na minha opinião, o ex-presidente não poderia ser condenado por esse tipo de processo, haja vista a falta de materialidade, que para mim é muito evidente. Professor, o senhor acha que, nesse caso, a justiça está sendo posta em xeque-mate? Eu não diria que posta em xeque-mate, mas eu diria que ela está sendo posta, no mínimo, em xeque. Ela precisa saber como se movimentar para poder ter consistência interna
no sistema e, sobretudo, a adequação às regras, a adequação aos princípios do direito e não utilizar o direito como mecanismo de manipulação pela política e pelos interesses econômicos. Isso é que é o grande problema, né? Quando se usa o direito para fins políticos e econômicos que são sempre escusos, já que o direito é um mecanismo de proteção contra os possíveis excessos da política e da economia. Bom, professor, muitíssimo obrigada por sua participação e contribuição aqui ao programa Fora da Curva, viu? Muito obrigada. A gente que agradece. Eu que agradeço. Um grande abraço e Fora da Curva presta um grande serviço à sociedade. Muito obrigada. Bom, meninas, nós estamos de volta ao Fora da Curva e a nossa programação de hoje vai também ao longo, né, daqui para o meio-dia. Se a gente tiver alguma novidade, a gente vai repassando aqui com o nosso querido Roberto, que está sempre deixando a gente bem informada. E a gente continua, então, com o tema de hoje, que é por que a pobreza aumentou no Brasil. E aí a gente começa com você, Priscila. Qual é a sua avaliação? Por quê? Existe um cenário, né, de crise econômica que está posto, tem uma magnitude muito maior do que o nosso país, né? É uma crise que se dá no próprio sistema capitalista e que a gente, como país pertencente a esse modo de produção, também é afetado, mas na condição de país de capitalismo periférico, né? Dentro daquela lógica de divisão dos países centrais e os países do capitalismo periférico. Mas aqui no Brasil a gente tem vivenciado um processo de agudização dessa crise que tem aí contornos políticos, né? Sobretudo após o impeachment da presidente Dilma, o processo de pauperização da população é visto a olhos nus. Não precisa ser nenhum estudioso para verificar como esses níveis de pobreza e o nível de empobrecimento da população ele tem aumentado. Então, existe aí uma conjunção entre elementos econômicos, mas também elementos políticos, né? Robélia, a mesma pergunta. Para você, qual é a análise que você faz? Por que aumentou a pobreza no Brasil? A gente tem percebido, né, a olhos nus, como está evidenciada essa desigualdade do acesso da classe trabalhadora aos bens socialmente produzidos, né? E aí a gente fica com vários questionamentos de o que é que está levando uma conjuntura em que a gente tem um excesso de produção e a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem esse excesso de produção, a gente tem uma desigualdade, um hiato enorme entre o acesso a essa produção. E aí a gente não pode desconsiderar, né, essas questões políticas, a questão dramática da crise do capitalismo, desse desenho que ele tem tido atualmente, né, com recorte autoritário, né, de ataque às democracias, de ataque aos direitos sociais, de desmonte e desregulação dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais. Então, a gente tem percebido que esse cenário de desmonte e desregulamentação do trabalho e dos direitos sociais, né, com ataque claro à seguridade social, tem atingido hegemonicamente a classe trabalhadora. Então, eu colocaria esses como elementos centrais na discussão. Bom, a forte recessão que o país atravessou desde o segundo trimestre de 2014 até o fim de 2016 foi a causa da piora nas condições sociais, diz o documento do Banco Mundial. Em vista do ritmo de crescimento medíocre da região, em particular da América do Sul, a deterioração dos indicadores sociais não deveria surpreender. No Brasil, que apresenta 1/3 da população da América Latina e Caribe, houve um aumento da pobreza de cerca de 3 pontos percentuais entre 2014 e 2017. O banco lembra em outro relatório sobre a pobreza que a parcela da população nessa situação caía há 11 anos. Como vocês avaliam esses dados? Priscila. Então, existe um reordenamento do próprio sistema capitalista que não vai ascender, essa curva ascendente de cenário de pleno emprego, né, e de total
composição das taxas de lucro, ela tem um dia a ser contado, né? Ela não vai ser... Essa curva ascendente, ela não é permanente. Em algum momento vai haver essa inflexão, porque isso é próprio do funcionamento do sistema capitalista. Aliado a isso, a gente tem um reordenamento das políticas sociais que eram orientadas para enfrentar as sequelas desse sistema, né? Desse modo de produção. E aí, o reordenamento dessas políticas, elas passam a não mais enfrentar e dar conta, por exemplo, da situação de desemprego, né, da situação de empobrecimento e das próprias respostas que as políticas sociais funcionam como esse anteparo a essas sequelas do funcionamento do capitalismo, né? Então, a partir desse momento, a gente vê um reordenamento no próprio bloco da América Latina, né? A chegada de governos autoritários, os governos progressistas saindo de cena e essas políticas assumindo outra conotação, e isso vai interferir diretamente no modo de enfrentar a pobreza. Robélia? Eu acredito que o direcionamento político nos últimos anos, né, dos governos mais progressistas, eles contribuíram muito para essa queda do número de pauperização, né, na América Latina. E aí, com um modelo de Estado neodesenvolvimentista, né, que alia as políticas econômicas às políticas sociais, então a gente tem aí uma política diferenciada de valorização do salário mínimo, né, a gente teve, paralelo a isso, a gente também teve um movimento de valorização e expansão das políticas sociais, né, e aí a gente tem um grande destaque na política de assistência social. Teve uma grande expansão de 2014 para cá, né, no número de serviços, no número de benefícios, de usuários atendidos. Então, a política de assistência social ela vai dar conta de responder minimamente, claro que de forma pontual, seletista, né, focalista, mas a essa expressão da questão social da pauperização. Então, eu acho que a gente teve esse número, né, decrescente em decorrência desse conjunto, né, de intervenções do Estado neodesenvolvimentista, que não é o ideal, mas que naquele momento deu alguma resposta às expressões da miséria, né? Então eu aproveito minha oportunidade, né, para que você, no caso, explique então como é que surgiu o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Qual foi a origem dele? O SUAS, a assistência social, ela está posta na Constituição, né? Então, desde a Constituição de 88, em resposta à organização da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, a política de assistência social ela sai do campo do favor e da filantropia e entra no campo do direito, né? A partir do momento que ela está pautada legalmente na Constituição. A partir da Constituição, a gente vem ter a LOAS em 93 e a gente tem aí um tempo histórico, né, de 93 a 2004, que a gente compreende para surgimento da política de assistência, né, e toda a sua regulamentação e o Sistema Único de Assistência Social. Então, em 2004 a gente tem a política, em 2005 a gente tem o SUAS, né, a instituição da política enquanto sistema único. Depois a gente vem com a NOB, né, a norma operacional, que vai regulamentar essa organização dos serviços, quantitativos de profissional. A gente tem a tipificação dos serviços que vai padronizar essa política em todo o território nacional, né? Não só os serviços, mas os programas e os benefícios. E aí a gente tem um histórico de avanço, né, desse sistema e dessa política enquanto direito que está sendo atualmente frontalmente atacada, né? E a gente imagina que isso vai ter uma repercussão enorme na linha da miséria, né, com o sucateamento desses serviços e o desmonte dessa política. Então a gente vai ter um grande impacto, com certeza, no aumento dessa pauperização. Gente, então eu pergunto então à Priscila, né, quais foram os principais avanços nessa área da seguridade social no país desde a instituição do SUAS? Foi importante a gente estar relembrando, né, devido a essa atual situação de perda de direitos. E de ameaça que o SUAS vem enfrentando, né? A Seguridade Social como um todo, ela vai ser atacada, ela está sendo atacada através da reforma da Previdência, através do congelamento dos gastos sociais, né, da saúde. Mas o SUAS, ele tem uma particularidade por esse caráter recente que Robélia pontuou aqui, historicizou muito bem, muito brevemente e muito bem, porque é uma política recente, um sistema que está em fase de consolidação e que no momento da consolidação vai sofrer um ataque, um processo de desfinanciamento e que vai também sofrer um processo de
pouca legitimidade perante a sociedade. Se você perguntar a qualquer pessoa se o posto de saúde deve ser fechado ou mantido aberto, todo mundo vai lá e vai dizer, não, tem que ser aberto, porque já existe essa apropriação da população dos serviços de saúde. A gente, no SUAS, tem uma dupla frente de trabalho, né? Pautar as demandas do Sistema Único de Assistência Social e também pautar a sociedade para que defenda esse Sistema Único como uma conquista desse povo, né, que lutou para que esse sistema fosse arquitetado e institucionalizado como uma política pública, né, como uma política de Estado e não uma política de governo. Então, eu acho que a gente aí tem uns desafios para o SUAS, por ser recente, mas que também, em tão pouco tempo, já se capilarizou. E a gente pode falar que hoje no Brasil não tem nenhum município no território nacional que não tenha um centro de referência de assistência social. Isso pode parecer pouca coisa, mas isso tem um impacto enorme na absorção e no alcance da população e público-alvo da assistência social. Pois, já que a gente está conversando sobre os centros, né, o CRAS e o CREAS, eu queria que você falasse um pouquinho de cada um, de cada especialidade de cada um. Então, o Centro de Referência de Assistência Social, ele é a porta de entrada, né, para o SUAS, né? E aí é lá que o usuário pode ter acesso a uma gama de direitos, a serviços. Que usuária é essa? Na verdade, qualquer membro, qualquer cidadão pode acessar o CRAS, deve acessar o CRAS. Entretanto, é nos CRAS que é operacionalizado o cadastramento no Cadastro Único, que é voltado para a população com renda até 3 salários mínimos como renda familiar. Mas o CRAS está posto, inclusive, para pessoas que não estão nessa faixa de renda. Isso é importante ser dito, porque é um enfrentamento que a gente faz para romper com esse caráter seletista, né? Assim, esse caráter bastante focalizado que, às vezes, essas políticas assumem. O CRAS está para toda a população. Entretanto, existe um recorte prioritário na população com a renda familiar de até 3 salários mínimos para se inscrever no Cadastro Único, que é hoje a grande base de dados e de mensuração dessa população em pobreza e extrema pobreza no Brasil. E o CREAS? Robélia? O CREAS é o Centro Especializado da Assistência Social, né? Então, é lá que a gente faz o acompanhamento das famílias e dos usuários em situação de violação de direitos, né, e risco social. Então, o CREAS ele tem essa especialidade de trabalhar com situações como exploração e abuso sexual, trabalho infantil, negligência e violação de direitos da população idosa, né? Então, o CREAS ele tem esse público-alvo. Pessoas em situação de violência, violação de direitos e de risco social, né? É aquele usuário que a proteção social básica, que é o CRAS, não conseguiu prevenir a situação de violação de direitos, então ele vai para essa instância especializada que é o CREAS. Entendendo que, e aí é um destaque importante, a política de assistência social ela não é a única responsável pela proteção social, né? A gente defende um sistema amplo de proteção social. Então, claro que o foco da assistência social é a proteção social básica, é a proteção social especial, mas a gente defende que essa proteção social ela seja ampla, né? No sentido de que seja garantido pela Previdência aos trabalhadores, que essa proteção social também seja garantida pela política de saúde, pela política de educação. Então, mesmo que formalmente esteja posto uma proteção social numa perspectiva mais reduzida dentro da política de assistência social, a gente defende essa amplitude da proteção social, entendendo que o sujeito ele é múltiplo, ele é complexo, né? E é por isso que a gente trabalha em rede, a gente tem que trabalhar articulado. E a defesa da seguridade social também, entendendo que a assistência social ela não dá sozinha conta de uma situação de violação de direito, de risco social, né? Então, a gente, por mais que esteja posto legalmente dessa forma, a gente faz essa leitura política de que é necessário ampliar essa lógica de proteção social e de seguridade social, né? Então, é só para a gente fazer essa pontuação que é importante, senão a gente reduz a concepção de proteção social a uma política. E não é bem assim, ela é muito mais ampla. A gente tem enfrentado, né, a PEC que congelou por 20 anos, né, as verbas, o orçamento para a área, né, de programas sociais, saúde, educação. Como é que vocês avaliam esse corte em relação à atuação do CRAS e do CREAS? Priscila? Isso tem repercutido no nosso cotidiano de trabalho já, né, Robélia? A gente já
já visualiza esse processo de desfinanciamento, essa ênfase nos programas de transferência de renda, em detrimento dos programas que são ofertados continuadamente, dos programas e serviços que são de oferta contínua, né? Que é o que sustenta a assistência social, mas aí de maneira muito equivocada, há essa ênfase no programa de transferência de renda em detrimento dos outros, como um resultado desse processo de desfinanciamento, né? E aí você já está tendo o fechamento de serviços, a não contratação de profissionais, a não realização de concurso público na área da assistência. E tudo isso vem fragilizando essa rede, né, que Robélia pontuou, que serve para enfrentar essa situação de pobreza que tem aumentado, que é o tema aqui do programa. Robélia? Eu queria trazer só alguns números para a gente entender Certo. como é que está se dando esse desmonte e, assim, de forma muito cruel, né? O ataque, principalmente pela via orçamentária, né? E aí, nos serviços, a gente teve um corte no orçamento de 2019 de 50% do que era para atender minimamente ao que a gente já tem. Porque a gente já está num contexto de resistência. A gente já nem luta pela ampliação, mas na defesa do que a gente tem. Sim. Então, dentro da perspectiva da defesa do que a gente tem, né, no orçamento de 2019, houve um corte de 50%. Né? O que estima-se que o SUAS só tenha recurso para funcionar até julho de 2019. Então, a gente teve um corte não só nos serviços, do orçamento dos serviços, mas no orçamento dos benefícios, que aí, historicamente, a gente tem um sucateamento dos serviços nos governos anteriores, mas que se preservava o orçamento para os benefícios. Esse governo, ele cortou não só para os serviços, mas ele teve um corte também nos benefícios. Então, a gente teve um corte de 30 bilhões no orçamento para o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Que é 50% do orçamento que era necessário. E a gente teve um corte de 15 bilhões no orçamento para o programa Bolsa Família, que também equivalia a aproximadamente 50% do que era necessário para arcar com esses benefícios até o final de 2019. Nos serviços, a gente teve um déficit de 1 bilhão, né, o que significa que provavelmente em julho muitos serviços vão estar com seus fundos, né, sem recursos para continuar, e aí é quando a gente vai ter um impacto muito concreto de fechamento de serviços. Né? E ainda se tem um déficit de repasse de cofinanciamento do governo federal para os estados e municípios de cerca de 1,3 bilhões do exercício de 2018. Né? Então, nem o repasse do orçamento que já estava previsto, já tinha sido pactuado, né, foi repassado. Então, está existindo toda uma mobilização, né, na luta pela recomposição orçamentária, e que isso é um ataque, assim, cruel ao SUAS e à população mais pauperizada do país, né, que é quem se utiliza desse serviço. Bom, minha gente, essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. A 17ª Semana Nacional de Museus será realizada entre 13 e 19 de maio com o tema Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições. Além dos museus, instituições culturais de todo o país terão uma programação especial, exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas, shows e muito mais. Confira a programação em www.museus.gov.br. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus e Ministério da Cidadania. Nas manhãs da Universitária, bons papos e as novidades da música brasileira estão no Som do Brasil. As músicas que você conhece e adora e as músicas que você vai adorar conhecer. O Som do Brasil, de segunda a sexta a partir das 8h30 da manhã, aqui na 99.9.
Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Bom, nós estamos de volta aqui com a nossa programação Fora da Curva. Você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire 820 AM, como também pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue. O nosso programa Fora da Curva será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9h da noite de hoje. No programa, queremos saber por que a pobreza aumentou no Brasil. Conosco, a assistente social e conselheira do Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco, CRES 4ª Região, Priscila Cordeiro, e também a assistente social e integrante do Fórum Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS em Pernambuco, FET-SUAS, Robélia Lopes. O governo extinguiu recentemente, esse mês, conselhos, fóruns e redes, entre outros, na instância federal. Qual é o impacto dessa decisão nas políticas públicas em relação à diminuição da pobreza no Brasil? Priscila. A gente tem aí um ataque à própria construção e desenho constitucional dessas políticas, né, que prevê esses espaços de controle social, como os conselhos de direito, como as próprias conferências, que também estão ameaçadas, né, nesse cenário de destruição dos espaços de controle social. Então, a gente tem aí um ataque frontal à própria transparência do Estado, porque são esses conselhos quem resguardavam as informações públicas sobre orçamento, sobre as ações executadas, os planos a serem desenvolvidos, e com isso há um fechamento na possibilidade de incidência política dos trabalhadores e da população usuária. Então, a gente está aí bem apreensivo, inclusive, com a não realização de conferências, que eu acho que a Robélia pode comentar um pouco também. Robélia? Como Priscila trouxe, né, há determinante, né, nesse governo o esvaziamento da participação social. Isso é dito claramente, né, pelo Ministério, e a gente teve recentemente, concretamente, a expressão dessa negação da participação social, né, de como não é interessante. A gente teve uma luta para conseguir convocar a Conferência Nacional de Assistência Social, né? Como ela é determinada a ser convocada a cada 4 anos, mas a gente tem feito a cada 2 anos, né, entendendo a importância de acompanhar e monitorar as políticas, essa política, e aí o Ministério disse que não concordaria com a convocação esse ano, né, e teve toda uma mobilização do Conselho Nacional de Assistência Social, né, dos seus segmentos, dos trabalhadores, usuários, gestores, no sentido de reafirmar a importância desse espaço, né. Então, foi todo um processo político para que essa conferência ela fosse convocada, e ela foi convocada, né, mas que a gente ainda vai ter, até a sua execução, diversos desafios, né, para que ela se materialize, porque demanda recurso, demanda mobilização. Então, assim, é um ataque à democracia, né, um ataque à participação social, e isso está claramente posto, né? Acredito que alguns conselhos eles não foram ainda extintos, porque eles foram instituídos por força de lei, né? Está dentro da Constituição, e aí é um processo burocrático muito maior para destituí-los. Mas existe um movimento nesse caminho, né, de destituição, mas existe também um movimento de resistência para que ele não seja destituído, né? E nós, trabalhadores, estamos nesse processo. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a justiça é dura com pobres e mansa com ricos. Como fazer justiça num cenário de desmonte de políticas públicas, vocês que estão na luta, né, pelo SUAS, pelo CRAS, pelo CREAS? Robélia. Olha, eu acredito que a justiça ela só poderá ser efetivada dentro da sua perspectiva social, né, se a sociedade civil estiver fortalecida, né, porque a organização política da sociedade, né, a organização política de usuários, de trabalhadores, dos movimentos sociais, ela é fundamental para que a justiça ela consiga cumprir o seu papel social. Se a sociedade não estiver organizada, ela não vai cumprir o seu
papel social de defesa, né, dos direitos. Eu acredito que só é possível diante de uma organização social politicamente fortalecida, crítica e reflexiva desse contexto social que a gente vivencia. Priscila, em que medida os cortes no Bolsa Família contribuem para que as famílias estejam cada vez mais entrando no campo da pobreza? Essa pergunta que tu está fazendo, Manina, se relaciona com essa severidade, né, e esse comportamento policialesco em torno da pobreza, né? Como a gente é intransigente com qualquer usuário que não se encaixe no perfil e como a gente é leniente com a sonegação de imposto, com o déficit previdenciário dos bancos, né? Como é uma métrica de justiça diferenciada, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma beneficiária de um programa transferência de renda que no máximo vai aferir R$300 no mês, no máximo, né? E você vê aí o governo Bolsonaro propagando todo tipo de fiscalização, né? E aí, para além do controle, porque não se trata da gente ser contra o controle dos gastos públicos e o uso racional do recurso público. Entretanto, há uma caça às bruxas, na verdade, uma caça aos pobres, né, que estão inseridos ainda nesse programa, mas que ele, já desde o seu momento de posse, dizia que ia fazer um pente fino e uma varredura em todos os benefícios assistenciais, passando pelo BPC e resvalando no programa Bolsa Família. Isso já tem ocorrido e isso tem repercutido no empobrecimento da população e, inclusive, tem já sinalizado a inserção do Brasil no mapa da fome, novamente, né? Porque a gente é sabido que esse público do Bolsa Família não acumulava riqueza com esse benefício. Esse benefício ele supria necessidades básicas e vitais, como a alimentação. E aí você tem uma relação direta entre esse ingresso do Brasil, novamente no mapa da fome, com a redução desses benefícios de transferência de renda e de caráter compensatório. Robélia, queria complementar alguma coisa? Queria, eu acho importante, né, a gente refletir sobre esse peso moral que é dado sobre o beneficiário do Bolsa Família, né, como se as pessoas tivessem inúmeros filhos para receber mais um benefício e como se esse benefício ele fosse colocar essa pessoa dentro de um conforto que ela não precisasse trabalhar. E o que a gente observa no nosso cotidiano é que o nosso usuário do Bolsa Família ele trabalha assim, né? E ele trabalha de forma muito árdua, são nos empregos mais precarizados. É aquele trabalhador que trabalha na reciclagem, né? E que o Bolsa Família ele vem complementar um acesso a uma alimentação, mas é importante dizer que essa população ela não tem acesso à alimentação, ela não tem acesso à habitação, ela não tem acesso muitas vezes a serviços como a educação e a saúde, né? Então, assim, é uma população extremamente vulnerabilizada e que não é o Bolsa Família que vai garantir a sua mínima sobrevivência. O Bolsa Família, ele complementa a sua condição de sobrevivência, porque ele precisa trabalhar e nos trabalhos mais precarizados que você possa imaginar, com as menores remunerações e nas condições mais dramáticas que um ser humano possa trabalhar, né? Então, é sim uma classe trabalhadora, né? Trabalham duro e muito. A gente precisa desconstruir esse valor moral em cima do beneficiário. Bom, segundo dados do IPEA, os cortes nos próximos 20 anos serão de 868 bilhões para assistência social. Para se ter uma ideia, o SUAS permitiu uma redução de 30% da pobreza e contribuiu também para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e também para a redução do trabalho infantil. De que forma a redução do orçamento na área da assistência social agrava as desigualdades nesse nosso país? Agrava com a ocorrência de todos esses fenômenos que a gente tinha tido como superados ou como amenizados, né? A situação de pobreza das famílias que antes continuavam pobres, e isso é importante ser dito, o benefício ele não assegura uma riqueza, uma passagem para a classe média, de forma alguma, mas garante patamares mínimos de civilidade numa sociedade onde não se trabalha mais em troca de prato de comida. Eu acho que isso precisa ser pontuado. A gente está falando de um patamar civilizatório promovido por um programa que garantiu acesso à comida, por exemplo, né? É muito antes do que acesso a bens e consumos que parte do discurso elitista articula para jogar peso contra o programa, né? Isso é
é uma falácia. O benefício, ele não... o valor médio do benefício não passa de 100, 120. Algumas famílias, a depender da composição e da renda, chega no máximo a R$300. E, como a Robélia pontuou, isso não garante a eles, ainda assim, uma dispensação da inserção do mercado de trabalho ou um acesso à riqueza e a bens. Isso garante, no mínimo, uma condição de manutenção da vida, né, de sobrevivência. E essa situação ela tá ameaçada a voltar com muito mais força na medida em que esse programa vai ser cortado, vai ser desfinanciado. E esses serviços que ora serviam como acolhida e porta de entrada para esse público-alvo, e aqui eu estou falando especificamente dos CRAs, sendo fechados, vai afetar necessariamente no não acesso dessas populações a esses programas. Olha, recentemente, a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi criticada pelo atual governo. Em relação a isso, também houve uma diminuição de cortes. Como é que vocês avaliam essa ação contra o IBGE? Olha, eu acho que isso é uma afronta à lei da transparência, né? Afronta essa questão da necessidade da população ter informações minimamente verdadeiras. E quando a gente nega a informação à população e à sociedade, a gente desmobiliza essa sociedade politicamente, né? A informação, ela é imprescindível para que a gente consiga traçar estratégias de enfrentamento, para que a gente tenha materialidade nas nossas reivindicações. Então, a partir do momento que se questiona e se põe em dúvida os dados, né, e que se nega o acesso a esses dados, está se colocando mais uma estratégia de desmobilização, de desmonte, né, e de dar materialidade aos processos políticos que a sociedade precisa para reivindicar direitos e políticas sociais. Além, Manina, do prejuízo para a orientação das políticas públicas, né? O censo, ele é um instrumento imprescindível de gestão e formulação de políticas públicas. Então, na medida em que você dispensa esse instrumento, você está abrindo mão e retornando a patamares amadores, né? A patamares infundados e nada técnicos para definir, por exemplo, onde alocar recurso. Então, abrir mão do censo significa perder a bússola e o norte para a construção de políticas públicas realmente eficazes, efetivas e eficientes. Bom, segundo especialistas, a crise penaliza milhões de brasileiros. Com a retirada de direitos, muitos trabalhadores voltaram à miséria. Mas são as mulheres as principais afetadas pelo desmonte das políticas públicas de proteção social. Responsáveis por um número cada vez maior de lares, as mulheres têm sofrido com o aumento da extrema pobreza e também da insegurança alimentar no Brasil. Qual o impacto da retirada de políticas públicas na vida das mulheres mais pobres, Robélia? A gente tem percebido isso claramente, né? E o cadastro único, ele aponta para essa hegemonia das mulheres como responsável familiar, né? Ela é a responsável pelo cuidado. E aí uma sobrecarga, né, na vida dessa mulher, porque ela é a responsável pelo cuidado, ela é a responsável pelo provimento dessa família, né? É responsável pela educação, é responsável por acesso aos serviços. Então, há todo um processo de responsabilização dessa mulher por todas as dimensões da vida doméstica, né? E aí a gente observa que quando tira o acesso às políticas públicas, né, ela vai criar outras estratégias, e muitas estratégias no sentido da violação de direitos, né? Então a gente vê que isso pode proporcionar o aumento da violência doméstica, né? Porque os benefícios, eles dão uma certa autonomia para que essa mulher ela consiga ter minimamente as suas necessidades atendidas junto com seus filhos. Então, a gente pode observar o retorno da violência doméstica, né? A questão muito presente desse machismo que pode voltar a oprimir mulheres e crianças. A gente pode observar o retorno de situações de abuso e exploração sexual, né? De meninas que vão se prostituir por um prato de comida, né? Então, isso pode voltar de forma muito acentuada, né? Massacrando mesmo os corpos e as mentes das mulheres. E elas, com certeza, serão as principais atingidas nesse processo. O relatório intitulado Os Efeitos dos Ciclos Econômicos nos Indicadores Sociais da América Latina,
quando os sonhos encontram a realidade, mostra o peso dos programas sociais como amortecedores de choques econômicos. O Brasil passou por uma situação de inclusão social das camadas mais pobres, com acesso a políticas públicas, a exemplo do SUAS, que tirou o país do mapa da fome. Já a professora e filósofa Adela Cortina, da Universidade de Valência, na Espanha, criou o termo aporofobia, que designa a aversão aos pobres e que tem como pilar o racismo e a xenofobia. O Brasil pode ser considerado um exemplo disso, Priscila? Para mim é o emblema dessa definição é o nosso presidente. Para mim, as falas do nosso presidente reverbera o que permeia o imaginário social brasileiro, elitista, racista, né? Que tem aí toda sorte e toda gama de preconceitos expressos em frases, em verbetes aí inclusive do nosso uso corriqueiro, o que é mais preocupante ainda, porque isso está tão introjetado, está tão assimilado culturalmente, que as pessoas se sentem à vontade para fazer piada, né? Isso torna-se um assunto ameno, em mesa de bar, nos jantares em família, como se a gente estivesse falando, como se a gente não estivesse falando de pessoas, né? De pessoas destituídas dos seus direitos básicos, de se alimentar, de se vestir, de tomar banho, né? Então, a associação que a gente tem dos beneficiários do Bolsa Família a usuários insolentes, preguiçosos, isso tá no imaginário de toda a população. E que a gente que trabalha no Sistema Único de Saúde tem essa tarefa, essa tarefa, né, pedagógica, de disputar esse imaginário coletivo em torno desses beneficiários, de que se tratam de pessoas sujeitos de direitos, que têm suas trajetórias de vidas, né, que inclusive trajetórias de vidas sofridas e negadas, né, negadas na medida em que nem sujeitos de direito eram considerados. Se você pensar, Manina, por exemplo, uma das principais demandas atendidas pelo CRAS diz respeito à identificação civil, documentação civil básica. Eu falava para você aqui antes do programa entrar que eu estava num plantão social. Sim. E a principal demanda era por registro. Crianças de 3, 4, 5, adolescentes. E eu estou falando da região metropolitana do Recife, uma das metrópoles do Brasil. Então, isso é muito ilustrativo do quanto essa população que é vista de forma muito preconceituosa, ela é destituída e ela é obscurecida dessa sociedade, né? Ela é alijada de todo o processo social. Robélia, na sua opinião, a mídia alimenta essa cultura dessa situação entre a pobreza? Por exemplo, né, programas humorísticos, né, a exemplo de Chico Anísio, que tinha um personagem, o Justo Veríssimo, que dizia que o pobre se exploda, né? Eu quero que o pobre se exploda. O próprio Caco Antibes, mais recentemente, que tinha também uma frase que dizia que eu tenho horror a pobre. Essa cultura perpetuada através da mídia, através do repasse, da banalização das piadas, como bem colocou Priscila, como é que você avalia isso? Como desconstruir esse imaginário, essa cultura onde a pobreza tem culpa por ser pobre? Pois é, eu acho que a mídia, ela reforça, mas ela também reflete. Ela é o reflexo dessa sociedade e ela reforça esse lugar. Eu acho que a nossa grande contribuição, né, enquanto trabalhadores do SUAS, que está na relação com esse usuário, é construir uma cultura contra-hegemônica, né? No sentido de que ele precisa construir, o usuário precisa construir essa identidade enquanto sujeito de direito, porque o próprio usuário não se vê assim. Então, às vezes, muitos usuários eles chegam no serviço com o discurso de me ajude, é um favor, né? A gente observa também que alguns trabalhadores usam a frase, esse povo é cheio de direito, né? Então, cheio de direito no sentido de que está pedindo muito que não é um direito, né? Então, a gente tem esse papel de trabalhar a construção, viabilizar junto com esse usuário a construção dessa identidade enquanto sujeito de direitos e junto com ele protagonizar essa luta, né, de desconstrução desse imaginário social. E aí é um processo político, cultural, histórico,
né, que leva um tempo, mas que a gente precisa dar continuidade, a gente precisa continuar com esse enfrentamento. Nós estamos vivendo uma situação paradoxal. A sociedade não quer enxergar o aumento da pobreza, quer que continue invisível. Cidadãs e cidadãos passam por ela nas ruas, calçadas, praças, sinais, sem notá-las, até que sejam incomodadas ou esbarrarem nelas. A população de rua do Recife aumenta a olhos vistos. Não há dado oficial recente. A última vez que a gestão municipal contou, em 2016, eram 1.000 pessoas vivendo em praças, sob marquises, sem teto. Mas basta circular também pela cidade, pelos bairros mais distantes do centro, que a gente percebe que esses espaços estão sendo ocupados por esta população também. A combinação é perversa. Crise financeira, desemprego em alta e promessas que não saem do papel há anos. Os moradores esperam por um abrigo noturno, por um restaurante comunitário, por banheiros públicos e por uma rede com melhor atendimento. Como reagir a esta situação que bate à porta de milhões de brasileiras e brasileiros? Priscila. Manina, inclusive a gente salientou aqui dois equipamentos importantes, né, da assistência, que é o CRAS e que é o CREAS, mas a gente esqueceu também de mencionar o Centro POP, que é o Centro voltado à assistência à população em situação de rua, né? É um equipamento extremamente importante, que lida com as especificidades da população em situação de rua, e que foi um avanço ter conquistado esse serviço, mas que a gente sabe que no momento de sucateamento é um dos primeiros serviços que é rifado do organograma institucional de todas as secretarias Brasil afora, né? Sim. A gente sabe que por ele ter justamente essa dificuldade de legitimidade, né? A população diz, mas para que ter um serviço? É tão pouco, então se o que é tão pouco a gente vai ter que priorizar, vamos descartar esse, né? Porque essa população, compreendendo e refletindo essa noção de que essa população ela não é sujeito de direito e ela não deveria, em tese, fazer jus aos recursos públicos e à ação do Estado para atender às suas demandas, que pode ser por moradia, mas que também pode ser por outras questões. Né? A gente está falando de uma população que tem um déficit histórico de moradia, tem um déficit habitacional posto, mas que também existe uma especificidade na população em situação de rua, e aí você pontuou alguns equipamentos que também fazem parte dessa proteção a esse tipo de população, que são os banheiros públicos, porque necessariamente algumas pessoas não vão ter esse perfil Sim. de inserção em domicílio, né, naquele modelo pré-estabelecido, né, mas que a gente consiga dar conta das necessidades básicas de higiene, de alimentação, de Dar convivência, dignidade, né? Convivência, né, social, você criar espaços onde eles possam, centros-dias, que eles possam passar o dia socializando, interagindo e tendo acesso, inclusive, a outros direitos, como emprego e renda. Tudo isso está no arcabouço da assistência social, mas que no momento de corte é o primeiro serviço a ser rifado. Bom, gente, estamos chegando já ao finalzinho do programa, 3 minutinhos apenas, mas a gente gostaria de saber o que é que os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS estão pensando em fazer, qual a estratégia para lutar contra esse desmonte? Robélia. Nós estamos organizando, né, a primeira plenária estadual dos trabalhadores do SUAS. Ela será dia 17 de maio. E o objetivo dessa plenária é justamente refletir sobre a imperativa necessidade da organização política dos trabalhadores do SUAS, né, socializando esses dados, né, de que forma a gente pode se organizar, né, e de que forma a gente pode também se agregar a outras lutas e a outras frentes, né? E aí, falando de outras frentes de luta, a gente tem aqui em Pernambuco a Frente Pernambucana em Defesa do SUAS, né? E aí, nessa frente, nós temos parlamentares, temos o Conselho Estadual de Assistência Social, tem a Secretaria Estadual de Assistência Social, que é de Desenvolvimento Social, na verdade é uma executiva, né, a assistência social, e temos também o Fórum Estadual dos Trabalhadores, compondo essa frente, né? E aí essa frente, ela tem se encontrado, tem construído estratégias de enfrentamento. No dia 26, nós vamos ter um em defesa do SUAS, na frente da Alep, às 13 horas, então estão todas e todos convidados, né? E a gente tem pensado junto estratégias de enfrentamento e principalmente de dar visibilidade a essa realidade que o SUAS está enfrentando atualmente. Priscila?
Eu queria reforçar o convite, né? Fazer uma convocação a todos os trabalhadores do SUAS. A gente falou da capilaridade do alcance que o SUAS tem, então a gente está querendo se valer desse alcance, dessa inserção e chamar todos os trabalhadores para compor esses espaços de luta, não para uma defesa corporativista dos nossos postos ou dos equipamentos, mas a defesa de um outro patamar civilizatório que a assistência social garantiu para o país, sabe, Manino? Acho que essa é a agenda ética que a gente vai ter que pautar daqui para frente num cenário tão regressivo como é o que está posto. Obrigada. Muito obrigada, então, para Priscila Cordeiro e também para Robélia Lopes por ter participado aqui da nossa programação, viu? Obrigada, Manina. Agradecemos. Bom, gente, a gente se despede também falando do lançamento da campanha PREP, um novo jeito de se proteger do HIV. O facilitador será André Guedes, palestrante Dr. Demétrios Montenegro, ele é infectologista do UOC e do Correia Picâncio, e o tema vai ser prevenção combinada, um olhar para as infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, 23 de abril, local a sede do GTP+, o horário 15 horas da tarde, é uma realização do GTP+, e Antenados. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, amiga e amigo ouvinte, que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. O nosso programa vai ser reprisado às 9 da noite aqui na nossa rádio pública. O Fora da Curva teve a produção de Roberto Peixoto, na locução Manina Guiar, do Centro das Mulheres do Cabo, na coordenação Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nos trabalhos técnicos, hoje nós contamos com Chico Rocha, Cássio Shoa e com Marco da Lata. Muito obrigada. Nas redes sociais, Roberto Peixoto e Larissa Silva. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Obrigada pela companhia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.